falo demais. Deixa eu gravar aqui, pronto. Aí, o que vocês têm? Vocês vão ter esses questionários aqui. Os questionários, vocês vão responder e vai ser referente aos conteúdos do livro. E aí, no livro também, em todos os livros, eu vou colocar esses testes de seus conhecimentos aqui. Eu já deixo o gabarito lá, que é uma maneira de vocês fixarem esses conteúdos aqui. Então, é como se a gente fizesse os exercícios em sala. Então, eu deixo, geralmente, de cada um dos assuntos, ó, teste seus conhecimentos, vocês vão ver que vai ter lá as perguntas, vocês podem fazer no caderno, porque essas daqui vocês não vão me enviar, e aí vocês, depois que fizerem, vocês podem conferir o gabarito. Ah, professora, eu fiz, mas meu está divergente com o gabarito, aí eu queria saber por quê. Aí vocês vão utilizar o fórum de dúvidas para fazer essas perguntas para mim. Vocês ainda não estão participando assim tão efetivamente do fórum como eu gostaria. Então, pode me mandar lá pela mensageria, ó, não entendi essa questão aqui, por que essa questão está errada? Aí eu vou explicar para vocês. Então, vocês vão ter os testes de conhecimento sobre os assuntos, e aí já vai estar disponível o gabarito para vocês, e vai ter os questionários avaliativos. E os questionários avaliativos, a mesma coisa. Fiz o questionário lá, mas eu vi que fiz errado, eu acho que a questão está errada. Pode perguntar. Tá? Eu geralmente verifico, mas nem por isso eu estou passivo de erro. Eu verifico várias vezes antes de postar, checo, mas na hora de informar pode acontecer. O que eu quero dizer com isso? A avaliação de vocês, gente, vai ser baseada nesses questionários. Então, se vocês responderem os questionários e forem bem no questionário, na avaliação vocês não vão ter problema. Como é que eu trabalho a avaliação? Nesse questionário aqui, primeiro, vocês teve 5 questões. Nesse questionário segundo, acho que foi 10 questões. E aí vocês vão ter um terceiro questionário, que vai variar de 10 a 15. Depois disso, o que vocês vão fazer? Eu vou tirar 10 perguntas, de 10 a 15 perguntas, desses questionários que vocês fizeram. Então, a avaliação, eu vou retirar desses questionários. Então, numa margem de 30 questões, vamos supor que eu faça uma prova com 15. Então, eu não vou inventar a questão, eu vou tirar as questões desses questionários que eu disponibilizei para vocês. E essa avaliação de conhecimentos vale 7 pontos. Aí a gente vai pegar a nota que vocês tiveram na avaliação de conhecimentos, mais a nota que vocês tiveram na atividade, vai dar a primeira nota de vocês. Então, a primeira avaliação, devo estar abrindo para vocês na semana que vem. Né? Na parte eu faço a aula com vocês na sexta-feira, de tabela verdade, que é operações que me interessam, e aí eu disponibilizo a partir dessa semana para vocês fazerem a prova. Então, a primeira avaliação nossa vai ser referente à lógica e matemática. Segunda avaliação, aí vai ser sobre algoritmo, que é o próximo assunto, e a introdução à linguagem C. E aí, sucessivamente. Então, vocês vão ter, basicamente, 4 avaliações, tá? Então, é assim que vai funcionar. Vocês vão responder o questionário, e baseado no questionário, eu vou fazer as questões avaliativas da avaliação. Tranquilo? Então, vai funcionar dessa forma. O que vai já estar disponível para vocês? Nessa semana eu vou abrir mais um questionário. Então, na quarta-feira, sempre vai estar disponível para vocês a atividade. Então, eu sempre abro na quarta-feira às 2 horas da tarde, porque é o horário que vocês teriam aula comigo, se fosse no presencial. Então, toda quarta-feira eu mando um informativo na segunda. Eu não mandei essa semana, porque a gente teve uma reunião na segunda-feira, mas vocês vão ver que toda segunda-feira eu mando um informativo do que vai estar disponível para vocês de atividade, e se tiver alguma reunião, alguma aula no Meet, vocês vão fazer por lá, tá? Eu vou informar nessa aula. Então, sempre eu informo na segunda-feira. Além disso, eu mando sempre
a mensagem para vocês, o convite para vocês, relembrando no dia. Mas aí vocês vão receber a partir da semana que vem, sempre na segunda-feira. 2 horas, eu digo o assunto, mas vai estar disponível para vocês na quarta-feira. Tranquilo? Na quarta-feira. Vocês querem perguntar alguma coisa? Ah, tem um tópico aqui, ó, que nem todos terão acesso, tá? Eu disponibilizei o tópico 12, mas somente para os alunos que têm acompanhamento de intérprete, que é o Manaldi e o Patrick Rian. Então, eles vão fazer as atividades por esse capítulo aqui, esse tópico aqui 12, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me perguntando. Não tenham vergonha, gente. Errar faz parte do processo. A gente erra, é errando que a gente aprende. E em lógica de matemática e lógica de programação, a gente tem que errar. Porque quando a gente erra, é porque a gente, foi aí que eu errei. Aí eu não vou errar mais, porque eu já descobri o erro. Então, a gente vai estar acompanhando vocês. O que é que eu preciso que vocês gravem bastante de lógica matemática? O que vai, assim, interessar para mim, para a programação. Porque você sabe, por que eu estudo lógica matemática, por que eu não vou logo para a linguagem de programação? Para entender esses valores de verdadeiro e falso. Então, vocês, quando a gente vai programar lá, vai fazer uma estrutura para decidir entre uma coisa e outra, a gente vai precisar utilizar uns elementos da lógica matemática, que é os elementos do e os elementos do ou. Em lógica matemática, a gente vai trabalhar sempre com os valores verdadeiro ou falso. Então, eu não posso ter uma sentença que tenha um valor verdadeiro e falso. Ou vai ser verdadeiro, ou vai ser falso, tá? Alguma dúvida aqui nessa janela do ambiente? Só lembrando aqui, ó. Eu mandei um videozinho, né? Eu vi que alguns já colocaram foto, mas outros não colocaram foto. Entrei aqui com o perfil de estudante. E só vou mostrar aqui, porque aí eu já vou direto para a aula de hoje. Então, como é que vocês vão fazer? Aqui, no caso, quem não tem foto, não vai aparecer nada aqui, ó. Então, vai aparecer só o nome de vocês e nada aqui, não vai ter foto nenhuma. Vocês vão vir aqui, ó, perfil. Modificar perfil. Vai descer na janela. Aí, quando chegar aqui, ó, imagem do usuário, vocês vão clicar aqui, ó, aparecendo uma folha, e vai indicar a foto de vocês, tá? De preferência, coloquem uma foto para mim identificar vocês lá, tá? Então, pode colocar a foto junto com o cachorro? Pode, com o gato, mas desde que tenha o rosto de vocês para me associar o nome à pessoa, tá? De preferência. Então, se for do celular, quando vocês vierem lá, se for do celular, basta vocês virem aqui e indicar o caminho lá da galeria. Lá ele vai aparecer lá para vocês se é da câmera, se é da galeria, aí vocês vão localizar lá no celular, tá? Escolheu a foto, aí é só clicar em enviar este arquivo, o arquivo vai aparecer aqui, a foto, aí vocês vão clicar aqui, ó, atualizar perfil. Se fizer todo esse procedimento e não clicar em atualizar perfil, ele não vai atualizar a foto lá, tá? Então, vocês vão fazer dessa forma. Vou repetir, é só você vir aqui do lado onde está escrito seu nome, perfil. Aí ele vai abrir os detalhes do seu perfil, você vai vir aqui, ó, modificar perfil. Clicou em modificar perfil. Vocês vão vir aqui, ó, imagem do usuário, então vai ter que descer na barra de rolagem. Clica aqui onde está escrito arquivos, ou então na fotinha. Escolhe onde, local que está o arquivo. Acho que eu não tenho nenhuma imagem aqui. Imagem.
Aí escolhe uma imagem que tiver aqui, clica em abrir. Quando vocês enviar, ele vai substituir lá por essa imagem que eu coloquei aqui. Depois que eu fizer isso, aí eu venho aqui atualizar perfil. Tranquilo? Então, isso aqui que eu queria falar da sala virtual. Alguém tem uma dúvida da sala virtual para a gente passar para o conteúdo de hoje? Antes da gente passar? Posso continuar? Tranquilo? Sim, não, talvez, quem sabe? Sim. Vocês estão caladinhos. Eu vou trocar a tela de compartilhamento para a gente começar a aula de hoje. Então, vamos lá. Esse material já disponibilizei lá por e-mail de vocês, mas vou colocar também lá na sala virtual depois, tá? Então, a gente vai falar de lógica matemática. O que eu preciso que vocês entendam? O que é uma sentença? Sentença nada mais é do que vocês expressarem um pensamento em formato de frase. Então, tem que ter, na oração sua tem que ter sujeito, verbo e predicado. E aí, vocês têm o que a gente chama de sentenças abertas e sentenças fechadas. O que são sentenças abertas? É quando vocês não conseguem fazer uma valoração. O que é uma valoração? Vocês não conseguem dizer se aquela sentença é verdadeira ou se aquela sentença é falsa. Então, toda sentença que você não consegue determinar se tem um valor verdadeiro ou valor falso, a gente chama de sentença aberta. Então, eu não consigo dizer qual o resultado, se o resultado é verdadeiro ou se o resultado é falso. Quando eu tenho a sentença fechada, aí eu já sei identificar se o valor é verdadeiro ou o valor é falso. Só um instantinho aqui, gente. O que vocês têm aqui? Deixa eu só ver aqui. As sentenças fechadas, vocês têm como dizer se o resultado é verdadeiro ou se o resultado é falso. 3 mais 7 é igual a 12, tem como você me dizer se esse resultado é verdadeiro ou se esse resultado é falso. Então, com isso, a sentença é fechada. Então, quando eu tenho como dizer se é verdadeiro ou é falso. E são essas sentenças que nos interessam quando a gente fala de proposição. Basicamente, em lógica matemática, a gente vai estudar as proposições. E aí vocês vão ver que a gente tem proposições simples, que é quando é uma frase só, e proposições compostas, quando eu vou ter mais de uma frase. Então, eu posso ter 2 frases, 3 frases, aí eu tenho as proposições compostas, tá? E a gente tem também o que a gente chama de expressão, que são expressões que nem têm sentido completo. Se eu dizer vermelho, verde, amarelo, azul, ou dizer x mais 2, e aí? O que me diz? Nada. Eu não tenho como dizer se é verdadeiro ou falso, não é uma sentença, porque não tem oração e sujeito, e nem verbo, sujeito e predicado, e nem verbo. Então, são expressões, são frases que não têm sentido. O que interessa para a gente são as sentenças fechadas, tá? Que eu sei dizer se é verdadeiro ou se eu sei dizer que é falso. Então, dentro das sentenças fechadas, a gente vai chamar de proposições. O que são proposições? É uma sentença que exprime um valor que tem como você julgar se é verdadeiro ou é falso.
toda proposição você tem como julgar se é verdadeiro ou falso. Então, você tem as proposições simples, uma frase somente, e você tem as proposições que são compostas quando você tem mais de uma frase. Toda frase é proposição. Para ser proposição, as frases têm que ter sentido e tem que como vocês valorar, ou seja, colocar verdadeiro ou falso. Existem algumas frases que a gente não considera proposição. Que frases são essas? Frases exclamativas, perguntas, imperativas que manda, faça isso, faça aquilo, que são sentenças abertas, ou seja, que eu não consigo exprimir um valor. Isso aqui não é uma proposição. Então, se lá no meu texto tem uma pergunta que é uma exclamação, se tem uma frase que é uma pergunta, se tem uma frase que só está mandando, ou seja, faça isso, que é a imperativa. Acho que alguém pediu para entrar. Peraí. Nesses casos, a gente não vai ter uma proposição, tá? Não são proposições. Só são proposições as orações ou sentenças que são fechadas, que têm sujeito, predicado e verbo, e que vocês conseguem dizer se é verdadeiro ou falso. Tranquilo? Então, essas sentenças que tem exclamação, que tem interrogação, que é imperativa, vocês vão dizer, ou que não tem, são sentenças que não têm verbo, vocês vão dizer que não são proposições, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu só vou ter proposição de quais alternativas? Na letra A, porque aí eu sei dizer se é verdadeiro ou falso, e na letra C, que eu tenho como dizer se é verdadeiro ou falso. Nas demais, eu não tenho como dizer se é verdadeiro ou falso, então não tem sentido completo, né? E aqui é uma exclamação, e aqui termina com a interrogação, e nesse caso aí não são proposições. Bom, aí dentro da proposição, você tem... Na proposição, você tem... Só um instante aqui. Aqui, o que vocês têm? Princípio da identidade. O que é isso? Quer dizer que você só vai ter um valor para aquela proposição verdadeiro ou um valor falso. Você não pode dizer que aquela proposição, agora é verdadeiro e agora é falso. Ou ela é verdadeira ou é falso. É igual a sua identidade. Você tem um número lá no seu CPF, uma identidade que identifica você. Não tem o mesmo número para 2, 3, 4, 5 pessoas. É isso que ele quer dizer quando ele fala do princípio da identidade. Aquela sentença que você está analisando, aquela proposição que você está analisando, ou ela será sempre verdadeira, ou ela será sempre falsa. Ela não pode ter a mudança. Agora é verdadeira, não, agora eu vou achar que é falsa. Então, isso que é o princípio da identidade. Ou ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa. O que é o princípio da não contradição? Ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Porque o princípio da identidade não diz que ela só pode ter um valor. Então, o princípio da não contradição diz que eu não posso ter valor falso e verdadeiro para a mesma proposição. E o princípio do terceiro excluído quer dizer que eu não posso ter dois valores para a mesma proposição. Eu não posso ter, eu acho que é mais ou menos. Igual quando alguns respondem o questionário, né, quando é presencial, aí você fala assim, eu acho que essa questão é falsa. Aí, eu acho que essa questão é verdadeira. Aí vocês fazem um V, e da perninha do V, você coloca que é F. Aí você diz que é verdadeiro e falso. Não existe isso. Ou é verdadeiro, ou é falso.
É isso que o princípio do terceiro excluído está dizendo. Você não pode ter um valor diferente de verdadeiro ou falso. Então, quando a gente for julgar as proposições, a gente vai julgar da seguinte forma: ou o resultado daquela proposição vai ser verdadeiro, ou o resultado daquela proposição é falso. Então, esses princípios quer dizer isso. Quer assegurar que sempre você vai ter um verdadeiro ou um falso. Então, a identidade, ele é verdadeiro ou falso. O da não contradição é que você não pode ter na mesma proposição valores de verdadeiro e falso. E o terceiro excluído é porque você só pode ter valor verdadeiro ou falso. Não pode inventar um outro valor. Eu acho que é mais ou menos. Vou pôr um X. Então, eu não posso ter valores diferentes de V ou F para aquela proposição. Certo? Então, essa parte aqui é mais conceitos para reafirmar o quê? Que na proposição, quando vocês julgarem, vocês vão ter o valor verdadeiro ou o valor falso, tá? Ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Então, quando eu tenho o valor lógico das proposições, eu vou julgar se essa afirmação aqui, ó, é verdadeira ou se essa informação aqui é falso. Então, era isso que vocês iriam fazer naquele exercício. Brasília é a capital do Brasil? Verdadeiro. Então, essa proposição aqui é verdadeira. 4 mais 4 é igual a 7? Aí já não é, porque 8 não é igual a 7. Então, aqui vai ser uma proposição falsa. Eu não posso dizer que aqui é verdadeiro e aqui é falso. 1 é menor que 2? Verdadeiro. São Paulo é uma cidade de Maceió? Falso. Então, vocês vão julgar dessa forma. Eu não posso dizer que aqui é verdadeiro ou falso. Ou é um ou outro. E não posso inventar, que é o princípio da não contradição, você dizer, ou o princípio do terceiro excluído, você inventar que existe um valor que não seja verdadeiro e falso. Tá? Então, vocês vão julgar dessa forma aí. E aí, a gente tem as proposições simples, que são chamadas atômicas, mas o que eu quero que vocês entendam o que é proposição simples? É quando você só tem uma frase. Então, sempre vai vir representado por letra minúscula e uma frase. E naquela frase vocês vão julgar se é verdadeiro ou se é falso. Então, a proposição simples vem dessa forma. O que é uma proposição composta? Quando vocês vão ter mais de uma frase. Aí vocês têm a letra maiúscula e aí, entre parênteses, mas também pode estar fora do parênteses, as letras minúsculas representam as proposições simples. Então, proposição composta é quando eu tenho mais de uma proposição simples. Então, aqui, ó, quando eu falo Maria... Nossa, aqui está um erro de concordância, né? Vou dizer que vocês corrigem aí. Maria é feia, né? Aí vocês vão dizer se é proposições simples ou compostas. Como é somente uma frase, eu vou dizer que é uma proposição simples. Márcia é jogador ou estudante? Também é uma proposição simples, porque eu só tenho Márcia. Márcia é jogadora, só que aqui eu tenho conectivo, né? Ou Márcia é estudante, ou aqui você já tem uma proposição composta, porque depois eu vou mostrar o que vocês têm conectivo. Paulo Henrique feliz, também compostas. 32 é múltiplo de 4. Aí você tem uma proposição simples, porque você não tem conectivo. Na letra E, a gente tem o conectivo. Se Celso é pobre, então é infeliz. São duas frases. Então, é uma proposição composta. Aqui, ou Carla vai à festa, ou fica em casa, é uma proposição composta também, que a gente vai ver os conectivos agora, que vai ligar mais de uma frase. Ou seja, se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 frases, né? 2 orações. Maria vai se formar se, somente se, defender sua monografia. Então, quando que é simples?
quando você só tem uma sentença. Para nós, o que vai interessar para nós é a proposição composta. A gente vai fazer as atividades mais em cima da proposição composta, porque a gente vai utilizar os conectivos. E é esses conectivos aí que me interessam, as operações deles. E aí, para falar dos conectivos, vocês têm esses conectivos aqui, ó. Você tem uma negação, que é um conectivo que serve somente para você negar. Então, sempre que tiver o tio antes das letras das proposições, porque nos exemplos eu coloquei P, Q, R, S, mas você pode ter qualquer letra na proposição, desde que seja letra minúscula quando for simples, e aí no conjunto, na proposição composta, você vai ter uma letra maiúscula, mas P, Q, R pode ser qualquer letra minúscula, identifica uma proposição. Aí eu tenho os conectivos de negação, eu tenho o conectivo que eu chamo de conjunção, que é só vocês lembrarem do acento lá do vovô, e é o E, então esse Vzinho para baixo, vocês vão identificar como e vão chamar de conjunção. Quando eu tenho disjunção, eu tenho o ou, que é o Vzinho para cima. É só vocês lembrarem de V de Vitória. Quando eu tenho a disjunção exclusiva, é porque eu vou ter duas situações, ou vai ser ou. Aí, qual que é a diferença da disjunção para a disjunção exclusiva? Vocês vão ter o V de Vitória, mas aí vocês vão ter um tracinho embaixo. E a condicional, se então, vocês vão representar por esse sinal de seta. E a bicondicional, que é se, somente se, vocês vão representar por uma seta com duas pontas. Então, basicamente, são esses os conectivos que a gente vai utilizar. E a gente vai fazer as operações em cima desses conectivos. Então, como é que eu vou ler? Se for as conjunções, que é o E, a primeira frase e a segunda frase. Então, vou ler a informação que está na primeira frase. Então, A e B. Então, vamos supor, Maria estudou e foi à escola. Disjunções, vocês vão representar dessa forma, né? O Vzinho de para cima, A ou B. Então, primeira frase, depois o conectivo, depois a segunda frase. Quando for disjunção exclusiva, vocês vão ter dois ou. É ou. Ou vai ser uma coisa, ou vai ser outra. Então, como é que vocês vão representar? Vocês vão colocar o ou antes da sentença, repetir o ou antes da outra sentença. Nas disjunções, que as disjunções inclusivas, você tem o ou no meio, tá? No caso das disjunções exclusivas, que você vai ter o ou antes da sentença. Então, ou antes da frase, repito o ou e repito coloco a outra frase. Condicionais, vocês vão ler se a frase aqui, então a outra frase. Então, se A, então B. Pode acontecer de algumas orações, de algumas sentenças, de algumas proposições vir sem o se. Mas na hora que você faz a leitura, você subentende que é sim, então. Tá? Então, pode vir sem escrever o se na frente? Pode, mas quando vocês lerem a sentença, vocês vão saber que vocês estão tratando de condicionais, porque vocês terão um então, tá? E a bicondicionais, vocês vão colocar se, somente se. Então, se, somente se, fica no meio da frase. B. Então, a segunda oração. Então, vocês vão representar dessa forma. E aí, a negação. A negação, sempre vocês vão ter, se o valor for verdadeiro, quando eu nego, o valor se torna falso.
Aqui ele escreveu em sentença, mas em alguns exercícios a gente vai fazer diretamente pelo conectivo, né? Lá pelos valores V ou F. Então ele coloca que a Lua não é um satélite da Terra, então eu estou negando, ó, a minha proposição é essa daqui, a Lua é uma satélite da Terra. Sempre que tiver o tio, vocês vão negar a sentença. Se a sentença tiver verdadeira, vocês vão colocar o não e vai negar. Se a sentença for uma expressão negativa, vocês vão colocar em afirmação. Então, se ele colocasse aqui, a Lua não é um satélite, se eu pedisse para vocês negarem, vocês iam escrever, a Lua é um satélite. Então, sempre o inverso. Se for tiver afirmativa, se for verdadeira, vocês vão negar essa verdadeira. Se tiver já negada, né, vocês vão fazer o inverso. Eu posso escrever no meio não, como posso escrever no início da frase. Tá? Não é verdade que a Lua é um satélite da Terra. As duas expressões estão corretas, tá? Então, tio, negação, basta vocês negarem a proposição. Somente isso. Quando vocês tiverem a conjunção e, vocês vão fazer a ligação colocando o e. Então, eu tenho duas proposições. Então, você tem uma proposição chove e a outra proposição faz frio. A união das duas proposições, que é a proposição composta, vocês vão colocar chove e, porque o conectivo que vocês estão trabalhando é o conectivo de conjunção, faz frio. Não basta vocês colocarem o conectivo. Depois, a disjunção, que é a disjunção inclusiva, é o ou. Como é que vocês vão colocar? Também no meio. 2 é par ou o céu é rosa. Então, eu tenho duas sentenças. Se for disjunção exclusiva, aí vocês vão trabalhar com 2 ou, tá? Então, como é que vai ficar? O ou vai ficar antes da sentença, da primeira proposição, e o outro ou vai ficar antes da segunda proposição. Então, vai ser ou x é par, ou x é ímpar. Então, vocês vão colocar dessa forma. Ou x é par, ou x é ímpar. E aí, vocês representam pelo V com tracinho, tá? Condicional. Aí, vocês vão usar o se, então. Então, como é que vai ficar? No exemplo, ele colocou que A e B são dois ângulos opostos pelo vértice e são iguais. Aí, ele coloca. Se A e B são dois ângulos opostos pelo vértice, então A e B são iguais. E na bicondicional, aí vocês vão colocar no meio da frase. Chove e faz frio, aí ele coloca chove se e somente se faz frio. Então, para a aula de hoje, o que vocês precisam saber? Os nomes dos conectivos, como é que vocês vão representar esses conectivos. Então, quando tiver lá o conectivo na seta, vocês vão substituir por se, então. Se for a representação tiver lá duas setas, né, um sinal com duas setas, uma de cada lado, vocês vão saber que é bicondicional e vocês vão substituir pela frase se somente se. Se tiver o texto, vocês vão substituir pelo conectivo. No caso, se for o V de Vitória somente sem o tracinho embaixo, aí vocês têm o ou. Então, se tiver representado o símbolo, vocês vão substituir por ou. Se tiver a frase, vocês vão substituir pelo conectivo, que é o V da Vitória. Se for disjunção exclusiva, vocês vão colocar o V com tracinho embaixo.
tá? E o ou sempre vai vir um no início da sentença. Ou a sentença, ou e a outra sentença. E se for o V de cabeça para baixo, né, que é o acento circunflexo, aí vocês vão utilizar o E. Então, sempre que for esse sinal, E. Sempre que for o Vzinho de vitória, ou, tá? Basicamente, vocês vão trabalhar em cima disso. Alguma dúvida agora, enquanto eu vou abrir o exercício que a gente ainda vai fazer para fixar esse assunto. Enquanto eu abro o exercício, vocês podem perguntar. Abre o microfone de vocês, porque eu não estou acompanhando pelo chat. E aí, porque eu estou com duas telas, né? E aí eu já tiro as dúvidas de vocês. Podem perguntar, gente. Perguntas? Perguntas? É o momento para mim. Vou abrir o exercício, só um instante. Vocês conseguiram fazer o exercício lá tranquilo? Vocês estão calados, gente? Vocês estão me escutando? Vocês estão com... Sim. Prestando tá tudo atenção. certo? Vocês estão tão caladinhos? Te ouvindo. Vou fazer os exercícios com vocês. Hã? Te ouvindo. Vocês estão tão caladinhos. Vamos lá. Eu fiz os exercícios referentes a esses assuntos. Esses que eu falei para vocês. A tabela verdade, que é o assunto 6, a gente vai trabalhar na sexta-feira que vem. Já marque na agenda de vocês. Já vou marcar uma aula com vocês na sexta-feira para a gente só trabalhar tabela verdade. E aí eu vou ensinar vocês como é que constrói a tabela verdade. Vocês vão ver que é, ó, mamão com açúcar, que é fácil demais. E fazer as operações, que aí é mais fácil ainda. Eu já vou dar até as dicas de como vocês vão decorar. Decorar não, entender aquelas tabelas lá que vocês não precisam decorar. Vocês precisam só notar as diferenças. Mas para a gente chegar lá, eu preciso que vocês saibam identificar bem os conectivos, porque a gente vai trabalhar nesses exercícios da tabela e as operações conectivos em cima desses conectivos aqui, que é o E, o ou, o se então e o se somente se, tá? Então a gente vai começar a entender bastante isso para quando chegar lá, chegar tranquilo. Então, o que a gente vai identificar nesse exercício aqui? A gente tem duas proposições. Então, nesses exercícios, sempre eu terei duas proposições. Lembrando que essas letras aqui podem mudar, tá? E aí, ele quer que vocês peguem as proposições simples, que é uma frase somente, e transformem em proposições compostas. Sempre que vocês tiverem proposições compostas, vocês têm que ter o conectivo. Não tem como vocês ligarem duas frases sem ter um conectivo. E aí, qual vai ser o conectivo? Aí, vocês têm que identificar o sinal quando ele der nessa expressão simbólica. Então, nessa expressão simbólica, eu sei que o Vzinho para baixo é E. Nessa expressão aqui, eu sei que o Vzinho para cima é de vitória e não tem o tracinho embaixo. Então, isso aqui é uma disjunção inclusiva. Então, eu só tenho um ou. Quando eu tenho a setinha que só tem o desenho da seta para um lado só, significa que eu tenho o conectivo se então. E quando eu tenho... eu não coloquei o se somente se. Aí eu faço com se somente se. É porque aqui a gente tem uma negação e o conectivo e. Mas se eu tiver uma setinha com duas, né, uma seta do lado de cá, uma seta do lado de cá, aí eu tenho a bicondicional que vocês vão substituir por si, somente si.
Então, aqui, basicamente, basta eu repetir as frases e utilizar os conectivos. Eu vou colocar: Ana estuda matemática. Meu conectivo vai ser Vzinho para baixo. Então, meu conectivo é conjunção e é o E. Esse aqui é o meu conectivo. E Caio, deixa eu tirar o... Só quero... E Caio estuda história. Pronto, já fiz minha frase. Peguei uma proposição simples, duas, né? Proposições simples e transformei em uma proposição composta. Aqui eu tenho Ana estuda matemática e faz calor. Só que o conectivo que eu estou utilizando agora vai ser o ou, que é o Vzinho para cima. Então, vocês vão colocar Ana estuda matemática. Só que o meu conectivo agora vai ser ou. Ou faz calor. Depois eu seleciono aqui e tiro. Ou faz calor. Aqui eu tenho se, então. Então, vou escrever o se antes. Se Bia estudou veterinária, então, posso repetir, Bia? Posso. Mas como é a mesma pessoa, a mesma frase, mas se eu quisesse também repetir. Então, Bia gosta de animais. Mas se eu quisesse colocar também, então gosta de animais também, estaria certo. Porque é a mesma pessoa, não são pessoas diferentes, tá? Por causa disso. Deixa eu colocar aqui preto. E aqui eu tenho Carla estuda lógica. Repetir a primeira frase. Meu conectivo tá para baixo. Então, é o E. Só que agora eu tenho uma negação. Sempre que eu tiver um tio, isso significa que eu estou negando a proposição. Que proposição que eu estou negando? A proposição que. E vocês têm que ter cuidado com isso, tá? Porque eu posso... Tem alguns exercícios que ele inverte a ordem. Então, vocês têm que verificar qual a proposição que ele está negando. Nesse caso aqui, ele está negando a proposição que. Então, o que eu vou escrever? Bruno não, porque ele está negando. Se eu estou dizendo aqui que Bruno estuda geografia, eu vou negar essa frase. Então, Bruno não estuda geografia. Então, ó, Carla estuda lógica, conectivo meu. E, só que nesse caso aqui eu tive que fazer o quê? Negar, porque eu tenho um tio antes da proposição que. Então, eu estou negando essa frase aqui, ó. Se aqui está falando que ele estuda geografia, basta eu colocar o contrário disso. Se ele estuda, ele não estuda. Alguma dúvida aqui, gente? Se o tio estivesse do lado do P, a negativa seria Carla estuda lógica, né? No caso, tivesse aí isso. Se o tio tivesse Se tivesse aqui. Isso. Aí você ia colocar aí se fosse assim, vamos fazer aqui, ó. Você quer dizer... Se tivesse assim, não P e não Q. Aí você negaria. Você ia colocar aqui, Carla não estuda lógica. Porque você não está negando? Não estuda lógica. E, porque meu coletivo ainda é o mesmo, Bruno não estuda geografia.
Agora, se lá na frase tivesse assim, ó, Carla não estuda lógica, aí a negação seria Carla estuda lógica. Porque você tem que entender que, deixa eu só concluir aqui, que você tem que entender que quando você tem uma afirmativa, você vai negar ela. Então, se aqui está dizendo que Carla estuda lógica, você vai dizer que Carla não estuda lógica. Se fosse o contrário, se nessa frase aqui tivesse Carla não estuda lógica, qual seria o contrário, a negação dela? Seria Carla estuda lógica. O contrário dela. Se eu estou dizendo que não, a negação dela é sim, ela estuda. É como se eu pegasse assim, ó, o valor, eu tenho o valor verdadeiro. Qual que seria a negação do valor verdadeiro? Seria o valor falso, porque em proposição a gente só trabalha com os dois valores, ou é verdadeiro ou falso. Se meu valor lá fosse falso, qual seria a negação desse valor falso? Seria verdadeiro. É assim que você vai trabalhar quando for negação. E se eu tiver... não, isso aí eu vou deixar para falar em operação de conexão, de conectores. Quando eu tiver duas negações. Negar duas vezes, tem como eu negar. Aí você vai negar a primeira vez e depois você vai negar de novo. É assim que vocês vão fazer. Então, onde tiver o tio, vocês vão olhar a sentença e vai negar. E quando não tiver o tio, se aqui tem não, você já sabe que essa proposição aqui está sendo negada. É assim que vocês vão trabalhar. Mais alguma dúvida nesse exercício? Antes da gente passar para o outro? Deixa eu fazer um de se, somente se. Vamos usar aqui o da Bia. Vou usar da Ana, para não ficar assim. Então, se eu colocasse aqui, ó. Vou colocar o contrário, para vocês verem que eu posso montar as expressões também o contrário. Deixa eu só colocar o símbolo aqui. Então, começaria lá, ó. Faz calor se e somente se Ana estuda matemática. Então, o que eu fiz? Eu comecei primeiro pela expressão, pela proposição que? Que não é faz calor? Repito. Faz calor se somente se. Por que esse se somente se? Porque o conector que eu estou utilizando aqui, o conectivo que eu estou utilizando aqui, tem duas setas. Então, é a bicondicional. Então, é se e somente se. Aí eu repito a frase. Ana estuda matemática. Como eu não estou negando, o que tiver aqui, eu repito. Eu só vou negar a frase quando eu tiver o tio antes. Então, se eu tivesse o tio aqui, ó, o P, aí vocês iriam colocar aqui. Ana não estuda matemática. Vocês só vão negar quando tiver um tio. Aí, se na frase já tiver o não lá, você só vai repetir. Se eu não tivesse o tio aqui, mas a frase já tivesse o não aqui, Ana não estuda matemática. Você ia repetir. Faz calor se, somente se, Ana não estuda matemática. Porque a frase já está negativa, mas aí eu não estou pedindo para fazer operação nenhuma. Mais alguma dúvida aqui? Nesse? Podemos passar para o outro? Sim. Deu para entender? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. É porque eu tô com... Então, vamos para o outro exercício.
aqui a janela. Aqui é o contrário. Deixa eu subir a tela. Nem perguntei, tá dando para ver, né? Aqui é o contrário. Aqui vocês têm, ó. Ele já deu a frase. Ele já deu a frase para vocês. E quer que você monte nessas estruturas simbólicas que ele deu. Então, o que vocês vão olhar? As proposições e os conectivos. Vocês têm que saber os conectivos, senão vocês não vão conseguir traduzir para linguagem. Então, aqui, ó, que tem o se, então eu vou ler se que, então, P. Então, vou colocar se, quem é que? Tiago. Então, Tiago é feliz. Então, Alfredo é pobre. Nossa, hoje eu estou escrevendo tudo errado. O negócio aqui tá difícil. Então, o que eu fiz? Ó? Identifiquei as proposições. Então, eu tenho a proposição Q e P. E ele deu aqui, ó, proposição P e Q. Só que ele me deu uma linguagem simbólica e quer que eu escrevo em linguagem corrente, ou seja, pegar essas frases e escrever unindo com esses conectivos que ele deu aqui. Então, o que eu preciso identificar? Os conectivos. Sempre que eu tiver uma seta, eu sei que é se, então. Lembra lá, a gente lê se que, então, P. Então, eu vou escrever dessa forma. Se, que, quem é que? Eu vou pegar a frase que está aqui e substituir. Tiago é feliz. Então, porque faz parte do conectivo, qual que é a minha outra frase? Alfredo é pobre. Aí eu vou colocar aqui, Alfredo é pobre. Na letra B, é P ou, que é o Vzinho de Vitória, não que. Então, eu tenho uma negação aqui, ó. Então, como é que eu vou escrever? P quem? Alfredo. Alfredo é pobre. E, ou, né? Que é o conectivo ou. Tiago não é feliz. Depois, o que vocês têm aqui? P, né? Se, somente se, porque vocês têm duas setas. Que. Então, eu vou pegar lá. Quem é P? Alfredo é pobre. Se e somente se Tiago é feliz. E aqui eu tenho Q e P. Então, quem é Q primeiro? Tiago é feliz. E Alfredo é pobre. Dúvidas aqui? Não, tranquilo. Não fiquem envergonhados. Não fiquem envergonhados. Depois, aqui ele deu, sejam as proposições. Ele deu a proposição, os alunos se mobilizam e a reforma continua sem solução. O que ele fez? Ele já te deu a frase. Então, ele te deu, ó, se os alunos não se mobilizam, então a reforma continua sem solução. Primeira coisa que vocês têm que fazer, identificar as frases. Vamos identificar as frases primeiro. Os alunos não se mobilizam. Vocês já vão ver que tem uma diferença aqui. E a reforma continua sem solução. Então, aqui você tem a frase P e aqui você tem a frase Q. Qual o conectivo que vocês têm? O se, então.
Então, qual o conector que vocês vão utilizar? Vou deixar para vocês me responderem. Não só fiquem eu falando. Vai ser o V de Vitória? Não, Vai ser o E? não, Não. Vai ser as setas bidirecionais? não. Não. Vai ser somente uma A seta, setinha. né? Seta. Então, vou colocar aqui P, a seta. Deixa eu já pegar do símbolo, que já é mais fácil. No caso, esse E vou símbolo só colocar vai ter aqui... pelo Word ou tem como a gente fazer símbolo pelo teclado? Não! Pelo teclado... É, vocês podem fazer com o tracinho e o sinal de maior. Também dá. tá bom, entendi. Mas também, mas por forma eu acho chato fazer pela forma aqui, porque aí vocês, na hora de digitar, ele sai do lugar. E quando vocês colocam pelo símbolo, ele não sai, tá? Mas se vocês colocarem o tracinho de menos e a seta, dá para me entender. Se for 2, é só colocar o sinal de menor, depois o sinal de maior. Aí eu sei. Vocês estão usando as proposições, tá? Só que, o que acontece? Eu já descobri que é o se então. Só que tem uma coisa a mais ali. O que tem? Tem uma coisa diferente da frase original para a frase que ele colocou aí. O que eu tenho que identificar além disso? Se eu colocar essa resposta aí, tá errado. O negativo, Tá faltando alguma coisa. O negativo. Então... Por que eu identifico o negativo? Porque ele colocou aqui, ó, que os alunos não se mobilizam. Só que a frase original é qual? Os alunos se mobilizam. Então, significa que aqui, ó, eu tenho uma negação. Deixa eu pôr aqui tudo vermelho. Então, o que acontece? A frase original que ele deu lá, ó, foi os alunos se mobilizam. Só que quando eu fui reescrever aqui, eu coloquei o quê? Se os alunos não se mobilizam. Então, eu estou negando essa frase aqui, ó. Então, por isso que tem que ser não P. Aí eu uso o sinal do sim, então, ok. Aí eu vou ler, ó. Se os alunos não se mobilizam, eu estou negando P, então a reforma continua sem solução, porque está igualzinho, ó. Se está igualzinho, ele não negou. Entenderam? A resposta correta é essa daqui, ó. Então, tem que estar atento como é que foi feita a proposição e se ele não negou a proposição. Se negou, vocês têm que colocar o sinal de tio, tá? Sempre que for negar. Alguma dúvida nessa daqui, gente? A setinha só coloca no caso do então. Esse se aqui não, né? Isso aí que eu fiquei na dúvida, acho que eu não... Não, a setinha quer dizer que é sim, então. Ah, tá, já identifica os dois, né? Já identifica os Sim, dois. então. Porque a gente lê assim, ó. Lembra que a gente lê se P, então Q? Ah, Quando você tem a setinha, quando você for substituir essa seta, você sempre vai ter o se e o então. O que eu falei? Pode acontecer de na frase você colocar. Eu omiti esse se aqui, ó. Então vamos supor, se você tivesse aqui, ó, os alunos não se mobilizam, então você já saberia que é sim então. Por causa do então. Porque você não tem nenhuma outra estrutura que tem então. Porque a outra aqui que você tem, condicional é e. Depois você tem disjunção. Disjunção é ou. Se for disjunção exclusiva, você tem ou. Se for a condicional, você vai ter o quê? O se então. Se for a bicondicional, que é aquele que tem duas setinhas, uma de cada lado, você tem se e somente se. Então, se na frase tem o então,
só pode ser a condicional. Só pode ser esse que tem uma seta só. Entendeu? Entendi. Ou se ele vai vir sempre no início da frase, ou pode acontecer dele vir no meio acompanhado do então. Não, no meio jamais. O que pode acontecer é que ele pode não aparecer. Uhum. No meio, não. Tá? Tá bom. Entendi. Pois é, gerou a minha dúvida, porque eu pensei que ele sempre ia vir junto, se então. Também achei. Não, porque tem um exercício lá, eu acho que tem um exercício lá que vocês têm que julgar, se não me engano, acho que é no teste de conhecimentos, que eu não coloquei o se, eu só coloquei o então. Mas é do exercício ainda que vocês vão fazer, que é da tabela. Depois da tabela verdade. Porque a gente vai começar a fazer as operações, que é o que mais me interessa. Isso é mais interessante. Vocês vão ver que é bom demais, gente. Vocês não têm noção. Mas vamos lá. Então, quando vocês tiverem a setinha, sempre vocês vão ter o se então. Pode acontecer de não aparecer o se? Pode acontecer de não aparecer o se. Mas o então tem que aparecer. Porque quando é bicondicional, ele vem no meio. É se e somente se, mas ele vem no meio da estrutura. Ele não vem no início da estrutura. Tá? Então, se tem o então, mas não tem o se, é a condicional. Vocês vão ter um exercício lá que tem o então, porque assim, é uma expressão matemática, acho que é 2 mais 2 é igual a não sei o quê, então, tananana. Aí vocês não vão ter o se, mas se tem o então, vocês podem fechar os olhos e falar que é condicional, tá? Vamos fazer esse daqui também. Aqui vocês vão, ele deu a sentença, né, ó, né, por escrito, e a gente vai escrever em linguagem simbólica. Uma linguagem simbólica para vocês escreverem dessa forma. Só que aqui que a gente vai usar as letras C e a letra N, tá? Então, o C está chovendo e o N está nevando. Então, como é que eu vou representar aqui, ó? Está chovendo é minha frase, ó. Está chovendo. Se aqui tem um não, significa que é uma negação. Então, eu vou colocar o tio para identificar que é negação e a letra da proposição. Nesse caso, a gente não está trabalhando com P e Q. A gente está trabalhando com C. Pronto, já escrevi em linguagem o que ele está pedindo aqui, ó. Não está chovendo é o C. Como ele está negando a estrutura, basta eu colocar o tio. Agora, a gente vai colocar, ó, está chovendo. Então, eu vou colocar aqui, ó. A proposição é o C. Ou, então, ele está negando. Ou, vou colocar vou colocar o V minúsculo. Lembrando que o C aqui tem que ser minúsculo, né? Ele colocou maiúsculo lá, mas é minúsculo. Ou nevando. Então, basta eu reescrever, não está negando nenhum. Aqui, está chovendo é minha estrutura. Vou colocar aqui o C que identifica que está chovendo. Só que ele fez uma negação aqui, ó. Não está chovendo. Então, eu vou negar. Não está chovendo. Conectivo aqui é o E. Não está nevando. Como aqui está nevando, ele está negando também essa proposição. Então, vou colocar o tio antes do N. Aqui, está chovendo, o C, e nevando. Aí basta eu colocar a expressão. Aqui, está chovendo,
Está chovendo. E aí? O que vocês acham que eu coloco aí? A negação, né? Tem o mais. É o mais mas antes da negação, eu coloco e, porque não tem o e escrito, está escrito o mais, o mas. Mas não está nevando. Nesse caso aqui, é a mesma coisa do e. Só que aí eu nego. Eu neguei 2 vezes, né? Então, está chovendo, mas não nevando. Não está nevando. Então, se aqui ele está falando que está nevando, aqui eu vou dizer que não está nevando. E aqui? Não é verdade que está chovendo e nevando. Vamos escrever essa expressão primeiro. Está chovendo e nevando. Depois a gente escreve o que não é verdade. Está chovendo é o quê? Sei. E nevando é o quê? Conectivo, vezinho para baixo, ou acento lá, circunflexo, nevando. Não é verdade que está chovendo e nevando. O que está faltando aqui? O tio. O tio. Então, não é verdade que está chovendo e nevando. Eu posso negar as duas expressões. Então, não é verdade que está chovendo e nevando. Quando eu tenho o tio de fora, como é que vocês vão fazer quando a gente for fazer as operações? Vocês vão resolver o que está dentro primeiro, que é as expressões matemáticas. Tudo que está entre parênteses, vocês resolvem primeiro. E depois, a gente nega o resultado dessa expressão aqui. Ó. Então, a gente vai fazer futuramente é isso. A gente vai calcular o valor lógico. O que é o valor lógico? Eu chegar no resultado se o valor é verdadeiro ou se o valor é falso. Isso que é valor lógico. Sempre que vocês virem valor lógico, vocês vão verificar se o valor é verdadeiro e se o valor é falso. E aí, depois disso, vocês vão negar essa informação. Então, quando eu coloco não é verdade que está chovendo e nevando, eu estou negando as duas expressões. Então, quando for assim, o que vocês vão fazer? Se eu dei por extenso, vocês vão escrever em linguagem simbólica. Se eu dei em linguagem simbólica, vocês vão escrever por extenso. Dúvidas nesses exercícios, gente? Deixa eu brigar com meu cachorro. Dúvidas nesse exercício? Professora? Nesse conteúdo? Pode perguntar. Só nessa última que você fez aí, porque ela parece igual a que você fez anterior. Ela sempre tem que colocar esse parênteses nela. Não, é porque aqui ele colocou que não é verdade que. Ah. E aqui eu estou negando as duas. Aqui eu estou negando não está chovendo e não está nevando. Entendi. Será que... Mas o que me interessa aqui, nesse caso, vai me interessar futuramente, é o resultado dessas operações, tá? Se você tiver essa estrutura, você está negando as duas. Se eu tirar o parênteses, como é que funciona? Você está negando a primeira proposição e a segunda está ok. Entendeu a diferença? Se eu usar o parênteses nesse caso aqui, eu estou negando as duas. Como ele está falando que não é verdade que
está chovendo e nevando, é porque ele quer negar as duas expressões. Aí, se eu quero negar as duas expressões, eu tenho que usar o parênteses. No caso da Porque C, aí, como é que eu resolvo? no caso da C, da número 4, as duas estão sendo negadas. Eu poderia usar o parênteses nelas? Não. Por que que eu vou falar? Porque quando você fizer isso aqui, ó, vou explicar por que que você não pode negar aqui. Quando a gente for fazer as operações de negações, quando você nega, você muda o conectivo. Entendeu? Exemplo. Quando eu negar aqui, esse conectivo não pode ser E. Eu vou trocar pelo conectivo OU. Porque eu estou negando a expressão em conectivo. Aqui é só por causa da estrutura, não é verdade que. É só por causa disso. Ele não está negando não está chovendo. Ele está colocando que não é verdade que. Aí ele vai negar as duas expressões. É por isso que eu coloquei o parênteses. Ah, tá, entendi agora. Aqui ele já está negando as duas expressões. Entendeu? É só por causa dessa frase aqui, ó. Não é verdade que. Não é verdade que está chovendo e nevando, então eu quero negar as duas expressões. Então eu coloco o parênteses. No caso da expressão 4, ele já está negando. É porque esse não é verdade, ele afeta os dois ao mesmo tempo, né? No caso. Isso. Ah, agora entendi. Não é verdade que ele está afetando os dois. Os dois ao mesmo tempo. E quando você coloca não está chovendo e não está nevando, você já está negando proposição separada. Se eu fosse escrever aqui, eu ia colocar não está chovendo. Lá está como? Está chovendo. Aí você ia colocar não está chovendo. Então não sei. Aí aqui está nevando. Tá vendo que essas expressões aqui embaixo tá afirmativa? Uhum. Eu não coloquei nenhuma negativa. Está chovendo, tá igual tá lá. Ó. Está nevando, tá igual tá aqui. Tá afirmativo. Então, quando eu ponho não é verdade que, significa que eu estou querendo negar essa expressão e essa expressão. Entendi. Aí aqui, se eu fizer, para escrever do jeito que você está querendo, eu teria que fazer isso aqui, ó. Para ser correto, seria não é verdade que. Aí você ia colocar não está chovendo e não está nevando. Aí significa. Não está nevando. Aí significa o quê? Que você está negando essa expressão que está aqui, ó. Aí ficaria, não é verdade que não está chovendo e não está nevando. Aí, nesse caso, estaria correta. Essa expressão aqui, ó. Se eu tivesse, não é verdade que. Porque aí é como se eu estivesse negando novamente. E aqui não, eu estou negando uma única vez as duas expressões. Essa que é a diferença. Tá? É só por isso que a gente não usou o parênteses nesse caso. Ficou mais claro? Ficou. Vou repetir, então. Aqui, ó. O que acontece é que aqui eu tenho umas expressões verdadeiras, né? Do jeito que eu escrevi lá. Ó. Está chovendo e está nevando. E eu quero negar as duas. Então, quando eu coloco na verdade que eu estou negando que está chovendo e estou negando nevando. Na expressão, na letra C, eu já escrevi que não está chovendo e não está nevando. Nesse caso, eu não posso usar o til do lado de fora, porque eu já estou negando as duas. A não ser que eu escrevesse assim, ó, não é verdade que não está chovendo e não está nevando. Aí poderia usar o parênteses, que aí eu estou negando essa estrutura aqui. Deu para entender? Deu. Professora, aí o parênteses é só usado quando tem negação?
Não, nesse caso eu usei o parênteses por causa dessa expressão aqui, tá negando as duas. Então, só quando tem Na maioria das negação que vai vezes ser vocês não usado? vão... Só quando tem o tio, quando tem os Não, outros eu não. posso ter... Não, você não vai usar essa expressão, não. O que acontece? Por que que eu usei o parênteses nessa última situação? Nesse caso, extremo. Porque nesse caso eu estou utilizando a expressão não é verdade que... E essa expressão tem o objetivo de negar essas duas frases. Aí eu uso o parêntese, porque eu estou negando as duas frases. É como se eu escrever... Essa frase, na realidade, é isso aqui, ó. Não está chovendo e não está nevando. Só que em vez de eu escrever... Deixa eu só ver aqui, que eu acho que alguém está pedindo para entrar. Nesse caso aqui, eu usei o parênteses só por causa disso. Por causa que essa expressão aqui, ó, tá negando o está chovendo, que tá vendo que tá afirmativo lá, e o está nevando, que tá afirmativo aqui também. Essa frase é a mesma coisa de eu escrever, se eu não usasse isso aqui, ó. Não é verdade, não está chovendo e não está nevando. Mas nos demais situações, vocês vão escrever sem parênteses, igual eu escrevi aqui, ó. Não está chovendo. É o tio e o C. Não está chovendo e não está nevando, é o tio e o C. Você não precisa usar o parêntese. Eu só usei o parêntese nessa situação aqui, porque eu comecei com essa frase aqui, ó. Não é verdade que. Nesse caso aqui, eu estou negando o está chovendo e estou negando o nevando. Não, É a mesma coisa se eu tivesse... Eu entendi, mas então... É a mesma coisa se eu tivesse... Mas o parênteses a gente só vai usar quando ter o não, o tio. Se fosse outro símbolo, não usa parênteses? Só usa parênteses quando tem o tio? Não, pode acontecer de vocês terem a operação assim, ó. Vamos supor que eu peça para você fazer a tabela verdade de tal expressão. Ei, que... Ah, sim. Entendi sua pergunta. Você pode ter parênteses, só que o tio sempre você vai utilizar de fora. O que acontece? Você pode ter aqui, ó, P e Q, aí eu usar o pocetinho tradicional. R, aí eu posso usar expressões diferentes. E aí eu posso colocar aqui entre parênteses, sem problema nenhum. Mas quando eu estou negando todo mundo, o tio vem para fora. Pode acontecer de ter expressões que você tem parênteses e não necessariamente você tem o tio. Entendi agora. Entendeu? Porque eu posso colocar mais de uma expressão. Tipo, o que acontece? O parênteses, vocês têm que entender que o parênteses eu estou ditando a ordem que eu quero que faça a operação. Porque a gente vai ver que tem uma ordem que vocês vão seguir quando vocês forem resolver as expressões. Não vou falar agora. Vocês têm uma ordem para resolver as expressões, igual vocês têm uma ordem para resolver as expressões matemáticas, né? Primeiro soma, depois adição, depois multiplicação, depois divisão. Então, quando eu uso parênteses, é porque eu quero que você realize o que está dentro do parênteses e depois continue a operação. Então, pode acontecer expressões que vocês têm o parênteses. Eu quero que você tire a associação que você só vai ter parênteses quando você tiver negação. Pode acontecer de você ter parênteses e não ter negação. Entendeu? Pode ter situações que você use o parênteses, mas que você não tenha a negação. Então, não use essa associação. Só vou ter parênteses quando tiver negação. Não necessariamente. Porque o parênteses, vocês têm que colocar que o parênteses na matemática serve para quê?
para determinar as expressões que vocês querem que resolvam primeiro. Não sei se vocês não têm lá parênteses, depois colchetes, depois chaves. A gente não vai usar ainda, não vai usar em lógica matemática colchete nem chave. Vai utilizar mais os parênteses. Então, os parênteses servem para determinar a ordem que vocês querem que as operações sejam realizadas. Nesse caso aqui, eu poderia escrever sem o parênteses? Poderia, eu teria que negar as duas. Mas nesse caso aqui, eu estou escrevendo porque eu já estou negando as duas de uma vez só. Então, não coloque assim, só vou ter parênteses quando eu tiver negação. Não é isso, tá? Vocês vão ter expressões que vocês terão parênteses e que não tenha negação. Tá bom? Nesse caso, a negação é só para dizer que eu estou negando toda a expressão que está dentro. Aí a negação fica de fora. Tranquilo? Deu para ficar mais claro? Sim. Mais alguma dúvida, gente, desse assunto? Não? Sim? Talvez? Quem sabe? Vou fazer os exercícios. Aí eu fico fora de dúvidas. Então, vamos fazer assim, né? A aula de hoje é somente desses assuntos, né? Na semana que vem, eu vou falar de tabela, e aí a gente vai começar a fazer as operações, né? Que aí que é o que vem o mais... Eu preciso entender esses conectivos para saber fazer as operações, e aí vocês vão ver que tem umas dicas que a gente vai ver que é mais fácil vocês compreenderem, tá? Como vocês não têm dúvida, e também a gente já está avançando, né? Já deve estar cansado de tanto me escutar. A gente encerra por aqui. E aí, façam os exercícios, gente, para vocês terem as dúvidas. Façam as atividades lá. Anotem as dúvidas, postam no fórum de dúvidas, que eu respondo para vocês, tá? Ou na mensageria, ou no fórum de dúvidas, podem perguntar. Não deixa acumular, não. Fiz o exercício. Não tô conseguindo. Não entendi. Não tem importância. Fala, professora, me explica a questão X, que eu não entendi. Eu vou responder para vocês. Tá bom? Eu quero... usa o recurso do fórum, registra lá no fórum, mas eu posso entrar em contato pelo WhatsApp? Pode entrar em contato pelo WhatsApp. Mas registra lá no fórum que eu dou a resposta pelo fórum e pelo WhatsApp. Então, vamos falar, estou fazendo o exercício. Não entendi nada. Você vai ficar, não entendi nada? Manda a mensagem que você vai fazer assim, você vai seguir aquele exemplo. Então, não deixem de perguntar. Tranquilo? Certinho? Aí, amanhã deve estar postado para vocês a aula. Okay. Né? No mais, então, eu encerro por aqui, desejando para vocês um ótimo final de semana, né? Afinal, hoje é sexta-feira. Descansem bastante, se cuidem, façam os exercícios, tirem as dúvidas dos exercícios, qualquer coisa eu estou aqui. Tá bom? Tá. Um abraço a todos. Obrigada, boa semana a todos também. Tchau. 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 Tchau.